Eu sou a professora Maureen Sfrangeben, do curso de atualização em análises clínicas, módulo 3, Bioquímica Clínica. O tópico de hoje é sobre a avaliação laboratorial do diabetes. Nós vamos abordar o que é diabetes, os fatores de risco, os sinais e sintomas, os principais deles. Também vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia, a classificação do diabetes, o diagnóstico laboratorial do diabetes e do diabetes gestacional, e vamos falar sobre outros marcadores glicêmicos. Nesta aula, nós vamos abordar o conceito, fatores de risco, sinais e sintomas, impactos clínicos e a epidemiologia. Diabetes vem do grego e significa sifão. Sifão é aquela tubulação por onde passa líquido. E mellitus vem do latim e significa doce como mel. Então, o nome diabetes mellitus já nos indica que o paciente tem o sangue muito doce, entre aspas, com muita glicose, e é um paciente que pode urinar muito por conta da perda da glicose que carrega consigo eletrólitos, fazendo uma diurese osmótica. Mas para conceituar diabetes, a gente considera como uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta e ou incapacidade da insulina em exercer suas ações. Então, é um distúrbio metabólico, um grupo heterogêneo deles, que apresenta em comum a hiperglicemia. Qual é a ação da insulina? De uma maneira geral, a insulina ela vai fazer uma sinalização celular para que a glicose que está no plasma possa entrar dentro das células. A regulação hormonal da glicose, ela envolve outros hormônios além da insulina. A insulina é o hormônio principal, que nós lembramos imediatamente quando se fala em glicose, mas vários outros hormônios estão envolvidos nessa regulação do metabolismo da glicose. Se vocês perceberem aqui nessa imagem, nós temos um pâncreas, a parte endócrina do pâncreas com suas células arranjadas na ilhota de Langerhans, e aqui nessa representação, nesse tom de azul, quase um lilás, nós temos a representação das células beta, e essas estruturas mais arredondadas aqui representando a secreção de insulina. Então, a célula beta pancreática é a célula responsável pela secreção pancreática da insulina. Ainda aqui nessa representação, nós vemos células amarelas, que são as células delta, responsáveis pela secreção da somatostatina. E qual é a função da somatostatina? Regular tanto a secreção de insulina, negativamente, quanto a secreção do glucagon, que nessa imagem está aqui representado e é secretado por essas células, num outro tom de azul, um pouco mais brilhoso, mais claro, que são as células alfa. Então, notem que aqui a gente tem insulina, glucagon e a somatostatina fazendo esse controle tanto do glucagon quanto da insulina. A insulina vai, então, propiciar uma lipogênese, captação da glicose pelo tecido adiposo. Ela vai também propiciar, favorecer a captação da glicose pelos tecidos musculares, pelas fibras musculares e, também a glicólise. E a insulina, ela vai reduzir, quanto mais insulina tivermos, vai fazer um controle negativo em relação à gliconeogênese e glicogenólise hepática. Já o glucagon, que é um hormônio antagonista da insulina, ele faz o contrário, ele estimula quando há necessidade a gliconeogênese e a glicogenólise. E temos outros hormônios ainda, não pancreáticos, que também fazem uma regulação hormonal da glicose, estimulam também o fígado a fazer gliconeogênese e glicogenólise, que é o GH, o hormônio do crescimento, o cortisol e a epinefrina. Então, vejam quantos hormônios envolvidos aí na regulação da glicose.
São vários os fatores de risco para o desenvolvimento, ou para o aparecimento, ou para favorecer, né, o diabetes. A idade acima de 40 anos. No passado, se acreditava que é só idosos, né, acima de 60 anos, que seria um fator de risco. Hoje a gente sabe que é muito menos do que isso. Histórico familiar, isso sim é muito importante, principalmente para o tipo mais comum de diabetes, que é o tipo 2. Histórico familiar é extremamente relevante. A obesidade, ela está muito associada, né, diretamente associada com o risco de desenvolvimento do diabetes pela resistência insulínica. E a gente tem também pacientes com doença cardiovascular, principalmente aqueles que antes dos 50 anos, né, desenvolveram doença cardiovascular, manifestaram, e fatores de risco associados à doença cardiovascular. Para mães de recém-nascidos com mais de 4 quilos. Então, pensar que mulheres que tiveram crianças muito grandes, muito pesadas, isso também é um fator de risco para o desenvolvimento futuro do diabetes mellitus. E o uso de drogas diabetogênicas também é fator de risco. Às vezes não tem o que fazer, faz uso crônico de algumas drogas, a gente vai falar mais para frente, alguns exemplos, né? Tem um que é muito comum, e essas drogas diabetogênicas, então, favorecendo o quadro de diabetes. Lembrando que é uma síndrome, né, de etiologia múltipla, é um grupo muito complexo aí de distúrbios metabólicos. Percebam aqui nesse quadro, esse quadro é uma tabela, né, um infográfico até retirado da Associação Americana de Diabetes, e aqui a gente consegue ver rapidamente qual é o risco de um paciente em desenvolver diabetes do tipo 2 ao longo dos anos. E eles fazem uma série de perguntas muito simples e pontuam essas perguntas. E um valor, né, um score de 5 ou mais, sugere um alto risco, né, de desenvolvimento de diabetes. É claro que isso tem que associar com a clínica, né? O médico vai avaliar melhor a condição do paciente, mas fala muito a favor de um risco aumentado se você tiver um score maior do que risco. Então vejam esse exemplo aqui desse senhor muito simpático, sedentário, com uma cervejinha na mão, um controle remoto da TV mostrando que é sedentário, com seu chinelinho. E esse paciente com mais de 60 anos, ele já pontua o máximo em relação à idade. Qual é a sua idade? Menos de 40, que não é fator de risco, não que não possa ter diabetes com menos de 40, não é isso que a gente está falando, né? Mas é o risco. Menos de 40 não pontua, e aí vai se estratificando até acima de 60, que é o caso dele. Aqui pergunta: você é um homem ou mulher? Homem pontua, mulher não. Então ele pontuou aqui também. Se for mulher, você já teve diagnóstico de diabetes gestacional? Não pontua aqui neste caso. Você tem mãe, pai, irmão ou irmã com diabetes? Ele diz que tem o pai com diabetes histórico familiar, pontua. Você já teve diagnóstico de pressão alta? Ele não citou pressão alta, então não foi considerado no caso dele. E pergunta se ele é fisicamente ativo. Ele não é, né? Ele não é fisicamente ativo, ganhou um ponto por conta disso. E aqui a gente tem que olhar uma tabelinha, essa daqui está em inglês, porque a original é americana, e lá eles usam o peso em libra e a altura, o comprimento é diferente do nosso, né, em polegadas. Mas traduzindo aqui, o peso dele, 113 quilos, dá 249 libras, e a altura dele, 1,78 m, ele tem 5,10. Então, se nós jogarmos aqui na tabelinha 5,10 de altura e 249 libras, ele fica nesta coluna do meio. Então, 2 pontos por conta da altura e do peso dele. A somatória disso, 8. Ele está acima de 5, então tem sim um risco aumentado
para diabetes. Essa é uma maneira simples de verificar se uma pessoa está em risco. Em relação aos sinais e sintomas, são vários os sinais e sintomas, mas tem 3 que são os mais clássicos. E eles estão aqui destacados até, né? São esses 3 P's: polidipsia, polifagia e poliúria. Polidipsia, sedão, pessoa com muita sede. Polifagia, fomão, com muita fome. E poliúria, xixizão. Vai muitas vezes ao banheiro, por isso o nome diabetes, lembram? Sifão, passa muito líquido por ali. Faz uma diurese osmótica porque a glicose é perdida, né? Sai pelos túbulos e carrega com ela eletrólitos e água. Por isso a pessoa vai muito ao banheiro. Por que ela tem muita fome? Porque a glicose é fonte de energia. E ao invés de ela estar dentro das células, o paciente diabético não tem essa capacidade, né? A insulina não sinaliza para que a célula receba a glicose e aí a pessoa também sente muita fome porque precisa da energia. E polidipsia, porque urina demais, faz uma desidratação e o organismo, o sinal de hipotálamo é sentir sede. Outros sintomas que também aparecem e às vezes um deles é talvez o sintoma que faça com que o paciente vá a um médico, por exemplo, oftalmologista. Quando ele sente que a visão está turva, ele pensa em problemas oftalmológicos e o oftalmologista, já sabendo, né, da possibilidade de ser diabetes, ele sugere a dosagem de glicose e pode fechar um diagnóstico assim. Então, problemas de visão, né, uma visão turva, ele pode sentir tonturas, fraqueza. No início, principalmente diabetes do tipo 2, no início a gente pode ver perda de peso, enfim, são sinais que não são específicos, mas esse conjunto de sinais fala muito a favor do diabetes, claro, sempre associando com a clínica, com a anamnese, né, o histórico do paciente, a gente consegue sugerir bastante coisa aqui com sinais e sintomas. E os impactos clínicos? Sob o ponto de vista fisiológico e bioquímico, a hiperglicemia crônica ativa diversas vias metabólicas, né? Isso tudo com o aumento de glicose vai ser ativado, como a via dos polióis, a via da exosamina, a via da proteína quinase C, a via de formação de produtos de glicação avançada e todas essas vias, no final delas, né, para resumir, elas causam estresse oxidativo. Então, todas elas, no final, levam ao estresse oxidativo. Levando ao estresse oxidativo, a gente tem disfunção endotelial. Tendo disfunção endotelial, a hiperglicemia crônica do paciente com diabetes, ele impacta como? Impacta em complicações vasculares, faz lesão do endotélio. Então, a base fisiopatológica, no final das contas, é lesão micro e macrovascular. As complicações vasculares é que levam o paciente a óbito ou reduzem muito a qualidade de vida, né? Afeta muito a morbidade, a mortalidade desses pacientes. Então, a hiperglicemia crônica, ela vai causar complicações microvasculares e macrovasculares. Dentre as microvasculares, em primeiro lugar, o que a gente vê mais comum é a retinopatia. Às vezes é a primeira complicação vascular que é percebida. Retinopatia, depois temos a nefropatia, muito importante também, e a neuropatia. Em relação às complicações macrovasculares, nós temos infarto agudo do miocárdio, talvez em primeiro lugar, trombose, muito comum também, e o acidente vascular cerebral. E o impacto clínico é tão importante que percebam, de 50% a 80% das pessoas com diabetes morrem de doença cardiovascular. Lembrando, não é
a ter açúcar aumentado no sangue, né? Não é ter glicose aumentada no sangue o problema. O problema é que a glicose aumentada no sangue ativa e o que ela vai, no final, desenvolver? Doença cardiovascular. Pacientes morrem disso, pacientes com diabetes, morrem infartado. 44%, mais ou menos, né? Quase 45% dos novos casos de falência renal, ou seja, doença renal crônica em estágio avançado, são observados nos pacientes com diabetes. Eu diria que, dependendo da população, essa porcentagem é até maior. Então, paciente com diabetes também é um paciente renal que pode ir a óbito por causa da sua doença renal crônica. 60% das amputações que não são traumáticas no mundo, do membro inferior, amputação de membro inferior que não é por acidente, enfim, elas ocorrem nos pacientes com diabetes com mais de 20 anos de idade. Então, olhem só, mais da metade das amputações que acontecem no mundo é porque o paciente tem diabetes. 15% aproximadamente das pessoas que têm mais de 65 anos de idade com diabetes vão morrer de acidente vascular cerebral. São dados fortes. E quase 30% das pessoas que têm diabetes com mais de 40 anos de idade têm já complicação, algum grau de complicação oftalmológica, né? Já tem retinopatia diabética. O quão importante é nós fazermos educação em saúde. E a partir de agora, eu vou mostrar alguns números, alguns dados epidemiológicos em relação ao diabetes. E isso é extremamente importante, mesmo quando se trata de uma abordagem laboratorial, porque é isso que vai basear políticas de saúde pública, educação em saúde, a forma como devemos monitorar, fazer check-up, monitorar o paciente para ter um diagnóstico correto e precoce, para acompanhar esse paciente e para que a gente possa eventualmente estratificar melhor os grupos em maior risco de doenças vasculares. Notem que esse mapa é um mapa mundial por regiões e ele mostra para a gente que em termos globais a previsão é que até 2065 a gente tem um aumento de quase 50% do número de casos de diabetes. É muito, bastante e é preocupante. Isso no mundo. Aqui onde nós estamos, né, nessa área azul clarinha, meio esverdeada, América do Sul, a gente acompanha a média global. Então, essa previsão que a gente tem para 2065 é muito. E alguns continentes, algumas regiões, têm uma estimativa muito pior do que a nossa, né? Mas a gente é um mundo só, então temos que educar e tratar. Outros números que chamam muita atenção. Olha o número, a quantidade de dinheiro que se gasta com diabetes. No ano de 2021, diabetes foi responsável por aproximadamente $1 trilhão. É muito dinheiro. 966 bilhões de dólares foram gastos com pacientes ou com diabetes. É muita coisa. Olha o que assusta também. 1 a cada 10 pessoas no mundo tem diabetes, entre a faixa de 20 a 79 anos. 1 a cada 10 pessoas. Isso representa em torno de 540 milhões de adultos. Mais ou menos metade das pessoas que têm diabetes não tem diagnóstico. Nem sabem que tem. Isso é pior, porque as lesões vasculares estão acontecendo. Toda vez que você tem hiperglicemia não controlada, a glicose ativa aquelas vias e a lesão está acontecendo. Então, as comorbidades vão ficar presentes de uma maneira que às vezes poderia ter sido evitada quando se tem um diagnóstico precoce. Quase 650 milhões de adultos com diabetes até o ano que vem, ou seja, isso vai ser 1 a cada 9 pessoas. E até 2045, 1 a cada 8 pessoas no mundo terão diabetes. A cada 5 segundos no mundo, uma pessoa
morre por conta do diabetes. Então, esses foram os dados de 2021. Eles se repetem há alguns anos. Em torno de 5 segundos uma pessoa morre em decorrência das complicações do diabetes. Bastante coisa. 4 de 5 pessoas, ou seja, 80% dessas pessoas com diabetes moram em países como o nosso, de média renda, e países de baixa renda, com menos acesso à saúde, menos acesso a diagnóstico, a tratamento. Então, são números bem importantes. Aqui, esse outro gráfico aponta aqui para o Brasil, é a porcentagem de pessoas que morrem no Brasil antes dos 60 anos de idade por conta do diabetes. 40 a 60%. É essa a porcentagem das pessoas que morrem antes dos 60 anos. Assustador? É assustador. Então, aqui a gente tem em torno, né? Oscila um pouquinho de pesquisa para pesquisa, mas em torno de 7 a 9 a 10% da população brasileira tem diabetes. Desta população aí, a gente tem uma parte considerável na faixa etária de 60 a 70 anos, né? Mas o predomínio é aí entre 50 e 70 anos. E notem aqui que aproximadamente 50%, né? Aqui no Brasil, 46% das pessoas que têm diabetes nem sabe que tem. Então, quase metade da população com diabetes não sabe que tem, não tem esse diagnóstico. Foi feita uma pesquisa, uma grande pesquisa, envolvendo a Universidade Federal do Paraná, alguns pesquisadores, a Sociedade Brasileira de Diabetes e o Conselho Federal de Farmácia, onde foram convidadas algumas farmácias no Brasil para participar dessa pesquisa, desse trabalho, onde as farmácias, né, os farmacêuticos, verificavam a hiperglicemia nas pessoas que chegavam e aceitavam participar da pesquisa. Hiperglicemia. Não se pode fazer diagnóstico do diabetes com uma dosagem única, mas as pessoas foram avaliadas e quase 19% dos participantes apresentavam glicemia elevada, acima do preconizado, né, do valor de referência que nós vamos falar mais para frente a seguir. Então, diabetes é sim uma doença, né? A gente chama doença, é uma síndrome que requer muita importância, né? Requer muita atenção. Ela é muito importante, requer muita atenção e ela é uma doença crônica, uma das mais comuns e que todo mundo vai, em algum momento da vida profissional, atender paciente com diabetes. Então, nessa aula, nós falamos sobre o conceito, o que é diabetes, os fatores de risco, os principais sinais e sintomas. Nós falamos também sobre os impactos clínicos, né, o que a hiperglicemia acarreta, né, as complicações micro e macrovasculares, e nós falamos sobre a epidemiologia do diabetes. Na próxima parte, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a classificação, os tipos de diabetes e como é que eu faço o diagnóstico laboratorial do diabetes e do diabetes gestacional. Até